Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui de volta depois de algum tempo de afastamento em virtude da pandemia. E hoje, como a Andréa falou, nós vamos dar prosseguimento, nesse mês em que se comemora o aniversário de Jesus. Nós vamos continuar falando de algumas passagens evangélicas. No caso aqui, o tema nosso de hoje é Sinais dos Tempos. É baseado num discurso que Jesus fez, um discurso profético. Ele é um tanto longo porque eles são 27 versículos. Era como foi planejado para a gente fazer o estudo. Mas eu acho importante te dar uma lida, porque senão, eu vou fazer muitas referências a algumas passagens desse texto, então eu acho importante a gente ler. Então eu vou começar aqui. Tá dando para ler? Tá dando para ver? Então eu vou ler aqui. Eu vou olhar para o meu computador, mas vocês podem ler por aí, tá? Eu estou aqui. Tendo Jesus saído do templo, um dos seus discípulos lhe diz: Mestre, vê que pedras e que edificações. Disse-lhe Jesus: Vês estas grandes edificações? Não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mesma coisa que derrubada. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, defronte do templo, o interrogavam, em particular, Pedro, Tiago, João e André. Diz-nos quando serão essas coisas e qual o sinal de quando tudo isso estiver prestes a ser consumado. Jesus começou a dizer: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerra e relatos de guerras, não vos alarmeis. É necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em todos os lugares, e haverá fomes. Essas coisas são o começo das dores de parto. Olhai por vós mesmos, eles vos entregarão aos sinédrios e serei açoitados nas sinagogas. Serei apresentados a governantes e reis, por minha causa, em testemunho para eles. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja proclamado a todas as nações. E quando vos conduzirem, ao vos entregarem, não vos inquieteis em razão do que falareis, mas falai o que vos for dado naquela hora. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito Santo. E irmão entregará à morte irmão, e pai entregará filho. Pai entregará filho. Filhos se levantarão contra os genitores e os matarão. Genitores é a mesma coisa que pais, E serei odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. E quando vides a abominação devastadora, estabelecida onde não deve, quem estiver lendo, compreenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça, nem entre para pegar algo de dentro de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Pois aqueles dias serão de tal provação, qual não tem havido desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não encurtasse os dias, nenhuma carne seria salva, mas, por causa dos escolhidos que escolheu, encurtou os dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não creiais, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão sinais e prodígios para enganar, se possível, os escolhidos. Vede, eu vos tenho predito. Mas, naqueles dias, depois daquela provação, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo em nuvens, com muito poder e glória. Então enviará os anjos, reunirão os escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu.
Inicialmente, nós gostaríamos de falar de alguns aspectos mais literais desse texto. Esse texto que é um sermão profético de Jesus. Esse texto ele faz referência ao que vai acontecer no mundo futuro, numa época muito distante daquele momento que o Cristo vivia. Ele fala de fomes, de morte, calamidades, guerras, como nós vimos. Um quadro muito tenebroso, difícil, doloroso. Mas ele também faz referência, né? O Mestre Jesus, no seu discurso, ele mistura alguns eventos que aconteceriam não muito distantes daquele momento. Ele fala da destruição, por exemplo, do Templo de Jerusalém e da perseguição aos cristãos. Tá dando para ouvir, não? Tá dando eco? Posso tirar? Pois bem, vamos falar primeiro dessa questão da destruição do Templo de Jerusalém. Esse fato, ele aconteceu em 70 depois de Cristo. No ano 66 depois de Cristo, começou uma revolta dos judeus que tinha motivação religiosa e também tinha a ver com questões relativas a pagamento de impostos. E os judeus sempre foram contra pagar impostos para os romanos. E por causa dessa revolta, no ano de 70 depois de Cristo, o exército romano, liderado pelo general Tito, entrou então em Jerusalém, dominou a cidade e acabou por destruir o templo. Esse templo, né, ele começou a ser construído por volta de 19 e 20 antes de Cristo, na época que quem era o rei lá era Herodes o Grande. E ele teria sido concluído. Eu vi duas referências, uma que falava que isso teria sido concluído em 66 depois de Cristo, e outra que falou que ele sequer chegou a ser concluído antes dessa destruição. Mas aqui, né, temos essa questão desse fato da destruição do templo. Essa destruição do templo é um fato que foi utilizado por Jesus como símbolo, né, para essas dores das quais ele iria renarrar no mundo futuro. Jesus faz uma comparação entre a dor gerada por essa destruição do templo, por essa invasão de Jerusalém, com esse momento futuro da humanidade, em que haverá também essas dores. Esse fato é bem interessante, porque daqui nesse versículo, no Marcos capítulo 13, versículo 14, eu acho que eu posso até voltar só para a gente ler ele de novo. 14, cadê o 14? Quando vides a abominação devastadora, estabelecida onde não deve, quem estiver lendo compreenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por que esse versículo é importante, né? Desculpa, antes de eu falar dessa questão desse versículo, eu esqueci de falar uma outra coisa. Eu vou voltar aqui, vou botar onde eu estava. Quando os apóstolos ouviram aquela questão, né, dessa destruição do Templo de Jerusalém, que era um lugar belo, imponente, uma construção majestosa, eles ficaram um tanto abismados, estarrecidos, como é que poderia isso se dar, né? E eles acharam, então, que talvez aquele fato, aquele momento de destruição do templo, fosse um momento muito importante para o estabelecimento do reino de Deus. Eles achavam que talvez ali não estivesse muito distante do templo a instalação do reino de Deus na terra, e que talvez essa instalação desse reino de Deus viesse após essa destruição do templo, que esse fosse um dos sinais, né, importantes para saber que momento isso iria acontecer. Eles indagam então a Jesus em que momento aconteceria e qual o sinal de que isso iria acontecer, de que isto viria a acontecer. Aí é que Jesus começa a fazer esse discurso de guerras, de relatos de guerras, de filhos contra pais, de pais contra filhos, nações contra nações, fomes, terremotos, etc., que é o discurso profético que ele faz. Mas aqui, só para voltar agora à questão desse própria destruição do templo, nessa passagem do capítulo do Evangelho de Marcos, que é no capítulo 13, versículo 14, eles falam dessa questão da abominação devastadora, ou abominação da desolação, como algumas traduções também colocam, ou abominação que causa desolação, né? Abominação é um ato que causa aversão, repulsa, nojo, né? Assim, uma coisa terrível que causa nojo, repulsa na gente. E a devastação é uma grande destruição que gera ruína, né? Então, o que é então essa abominação desoladora? Nas referências que eu li, muitos eles falaram que isso já tinha sido previsto pelo profeta Daniel.
no livro de Daniel, capítulo 9, versículo de 27, eu acho, que ele falava dessa abominação devastadora, e eles também falavam dessa abominação devastadora em outros versículos, acho que é capítulo 11, versículo 31, e capítulo 12, versículo 11. Eu acabei não botando os textos aqui. O profeta Daniel já teria previsto essa abominação da desolação. Por que tinha essa abominação da desolação? Na verdade, esse fato nada mais é do que a própria invasão feita pelos romanos a Jerusalém. Quando eles invadem Jerusalém, tem essa abominação da desolação, que é esse fato que eles colocam, né? E fica mais claro no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque esse sermão profético, ele não tem apenas no Evangelho de Marcos. Ele também tem no Evangelho de Lucas, que é no capítulo 21, e no Evangelho de Mateus, é capítulo 24, né? Então, o Evangelho de Lucas, ele fala bem mais claro. Ele fala assim: quando virdes Jerusalém sitiada pelos exércitos, então sabeis que está próxima a sua devastação. Essas traduções são do Haroldo Dutra Dias. É que alguns falam devastação, ele fala devastação, e outros falam desolação. Mas aqui a gente está vendo que justamente o fato que eles consideram essa abominação que causa desolação é justamente essa invasão do exército romano a Jerusalém. E o que é interessante disso aqui é que parece que o historiador, tem um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que é da época, em que ele narrou que quando aconteceu essa invasão de Roma, os romanos então chegavam com seus estandartes, né, com as suas bandeiras dos seus ídolos, eu acho que os símbolos de águias e seus ídolos, e aí eles chegaram no templo de Jerusalém, eu acho que, se eu não me engano, na porta, tem uma entrada pelo portão leste, uma coisa do tipo, e lá nesse portão leste eles ficaram ali, e já naquele momento eles começaram a fazer sacrifício aos seus próprios ídolos, aos seus próprios deuses, o que para os judeus era uma coisa absurda, né? Era uma profanação absurda para eles. Por quê? Porque Jerusalém, né, na simbologia, Jerusalém é uma cidade sagrada, não apenas o templo. A invasão por aquele que não deveria estar ali, é até que ele fala, né? É aquele que, salvo engano, é isso. Eu posso até ver de novo, que literalmente o texto eu não lembro, mas ele fala assim, cadê? Quando virdes a abominação devastadora estabelecida onde não deve. Ou seja, para os judeus era absurdo, então, os romanos estarem ali tomando conta da cidade sagrada deles. E isso aqui já é um símbolo de uma coisa que Kardec fala no capítulo 17 da Gênese. No capítulo 17 da Gênese, quando ele vai trabalhar justamente essa passagem, o Kardec ele não trabalha com essas passagens assim. Ele fala assim, sinais precursores, e ele trabalha com fragmentos dessas mesmas passagens, inclusive algumas das passagens que não estão aqui, há mais parte do texto mais à frente. E nesse texto de Kardec, Kardec fala justamente que essa passagem, né, ela simboliza a luta do bem contra o mal, da crença contra a descrença. Tudo isso que iria acontecer nesse momento futuro que nós vamos falar, né? Nesse momento de transição. É que eu ainda estou falando mais das questões literais da passagem, né? Aí eles falam, então, quando vier esse momento de destruição, essa abominação da desolação, o que era para aqueles que estavam na Judéia fazer? Fugir para os montes. Numa interpretação mais literal, né, porque eu estou tentando assim, buscar primeiro o sentido literal da passagem, para a gente depois buscar o sentido espiritual, mais profundo, que é realmente o nosso objetivo, né? No sentido literal, fugir para essas regiões montanhosas seria fugir para os países que não estavam em conflito com os romanos. Fugir para aqueles lugares onde não havia aquele problema, então onde as pessoas, né, principalmente os cristãos, não tinham risco de sofrer represálias dos romanos. Vocês estão entendendo? Estão tranquilo? Então, nessa perspectiva mais literal, é isso que quer dizer. Mas existe uma belíssima mensagem de Emmanuel, no qual ele explica realmente qual é o sentido espiritual dessa expressão fugir para os montes. E é o que vem a seguir no meu estudo aqui. Aí tem essa mensagem para os montes. Eu vou ler um parágrafo e fazer alguns comentários, né? Aí eu vou fazer assim. Ela diz assim, para os montes, referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência profunda, por quê? Pelo termo Judéia,
devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. Ou seja, Judéia, nesse sentido que estava sendo colocado aqui, até pensando nessa ideia, né, de que na Judéia estava Jerusalém, e Jerusalém era uma cidade sagrada, Judéia, então, era a região espiritual, vamos dizer assim, daquelas pessoas que já estavam querendo se afinizar com Cristo. Ou seja, é exatamente isso, essa região espiritual daqueles que queriam se afinizar com Cristo. Ou seja, essas pessoas que estavam na Judéia é aqueles que já estavam mais espiritualizados, que já estavam mais se concentrando nessa mensagem, nessa palavra do Cristo, nessa palavra do Messias, né? Aí ele continua. E a atualidade da terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. Ou seja, tentando resumir, o que Emmanuel está dizendo é o quê? Que as regiões baixas, né, que as regiões que não estão nas montanhas, nesse caso, as regiões baixas são justamente as regiões onde imperam o quê? As paixões inferiores, as tentações, os vícios. E é dessas regiões, então, que aquele que está na Judéia deve tentar se fugir, se evadir. Mas a gente vai ver que esse evadir não é fugir do mundo, como a gente vai chegar no final da mensagem aqui. Essa mensagem só tem 3 parágrafos, mas eu acho ela bem interessante por essa interpretação espiritual que dá para a Judéia e para o que é realmente fugir para o monte, estar no monte, né? É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e de lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam alegria, de novo, e reconstroem o edifício da vida. Ou seja, estar nos montes é estar em comunhão com Deus, estar nos montes é ter um pensamento espiritual elevado, é ter ideias elevadas dentro de si, ideias que ajudam, né, sobretudo nesse momento de dor, de dificuldade, da onde eles estavam falando, né, no Mestre Jesus, ajudam esse discípulo, esse indivíduo a suportar as adversidades, mas sem fugir do mundo, porque o objetivo dele não é fugir do mundo, ele ter força moral para continuar atrapalhando. A gente vê que no final ele faz aquela referência assim, né, que passam os homens da perturbação, que põem portadores de destroços e lágrimas, mas os filhos do trabalho que semeiam alegria, de novo, e reconstroem o edifício da vida. Ou seja, são justamente esses que se refugiam nos montes, que encontram esse ideal superior, essas ideias elevadas, espiritualmente falando, que vão, então, vir ao mundo, tomar da charrua, fazer o serviço para manter esse equilíbrio, essa paz no mundo, apesar dessa perturbação toda que tem acontecido. Né? Estou falando muito rápido, gente, ou está indo bem assim? Tá. Aqui tem outras 2 passagens, né, que também estão nesse mesmo trecho, que ele fala de não descer do terraço, né? Ou seja, após aquela questão da invasão romana ali, pensando no sentido literal da coisa, né? Após aquela invasão romana, ele fala assim, quem estiver no terraço, nem desça para voltar na sua casa e pegar qualquer coisa, já fuja rapidamente, nem pare para pensar. Ou seja, a dor, a tribulação, a dificuldade ali seria tão grande que é melhor você se ausentar logo, não olhar nem para trás, nem pensar 2 vezes. Mas tem um detalhe interessante, literal, né? Que é o seguinte, que as casas lá na Judéia, na região lá da Palestina, né? Elas tinham um telhado plano. E esse telhado plano, as pessoas botavam escadas por fora das casas.
porque às vezes eles praticavam algumas atividades em cima da casa. Tem algumas atividades assim, eu posso até dar uma olhada aqui rapidinho, porque eu não gravei essas atividades, mas o Haroldo Dutra, ele fala disso numa nota, que ele fala do por que as pessoas elas ficavam em cima das suas casas. Ele fala aqui, deixa eu achar aqui. Ele falava assim, né? Que nas tardes quentes as mulheres costumavam subir para o terraço, a fim de preparar pão, tecer, secar o linho ou frutas, catar cereais e estender roupas. Então, eles faziam certas atividades no terraço. Então, por isso, essa referência de estar no terraço. Se você está no terraço, nem olhe para trás, nem desça do terraço, já fuja pelo terraço mesmo, já vai embora. Tamanha a dor e a dificuldade do momento, é melhor você se ausentar logo para fugir para os montes, como nós já estávamos falando antes, né? Inclusive, tem um versículo que ele fala das mulheres grávidas, né? Que seria muito difícil, então, para as mulheres grávidas esse momento, porque pela fuga, necessidade de fuga imediata, seria muito difícil, na condição de uma mulher grávida, ter essa rapidez para fazer essa fuga, né? É só uma referência mais literal do texto mesmo, né? E tem essa passagem também que fala-se que é para orar para que a fuga não aconteça no inverno. E aí tem uma mensagem de Emmanuel que ele fala dessa fuga. E por que essa fuga não vai acontecer no inverno, né? Nessa mensagem, eu trouxe até a mensagem inteira, mas eu não vou ler toda não, para não ficar cansativo. Eu só vou ler os 2 primeiros parágrafos aqui, porque é legal, porque ela reforça aquela ideia da região espiritual inferior, das regiões de baixada serem as regiões espirituais inferiores, das quais a pessoa deve fugir, né, se evadir. Ele fala: a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma o segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Ou seja, muitas vezes o próprio indivíduo percebe que ele deve sair dessa região inferior, dessa viciação, dessas tentações, dessas dificuldades. Mas ele, às vezes, não tem força moral para resistir, ele não tem força moral para sair daquela situação. Então, ele tem que ter muita coragem moral, muita persistência, muita disciplina para conseguir sair. Tanto é que ele fala, é preciso violentar o próprio coração, porque muitas vezes o desejo do coração é continuar vivendo aquela circunstância inferior. Então, o espírito tem que ter muita força moral para vencer a si mesmo nessa circunstância, né? E aí o Emmanuel, ele faz uma metáfora. Eu não vou ler a mensagem toda, mas ele faz uma metáfora no final, falando o que é, então, essa questão de por que não fugir no inverno. Ele faz uma metáfora assim, ele compara a vida humana com as estações do ano. Aí ele fala que a época da mocidade e da juventude é a primavera. O verão é a época da força física ainda. O outono é a época da reflexão. E o inverno é, então, a época já do final da vida. Então, por que a fuga não pode ser no inverno? Para que a gente não perca essa oportunidade que a vida nos traz. A gente está aqui trabalhando para se melhorar, para progredir. Se a gente deixar isso para as últimas épocas, para os últimos momentos, pode ser que a gente perca a oportunidade e tenha que recapitular essa experiência, que a gente nem consiga dar conta daquilo que a gente deveria fazer na Terra. Nem vencer as nossas provas, as nossas expiações, e perder essa oportunidade mesmo de dar um passo maior no crescimento, na evolução. Ele até fala desse último parágrafo, né? Eu estou falando muito rápido, gente, está indo num ritmo muito rápido ou está bom assim? Tudo bem? Aí ele fala assim, as possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe Deus quando. É exatamente isso que ele estava falando. A gente, quando deixa para o inverno da vida, pode ser que não dê tempo, pode ser que a oportunidade se perca. A gente falou da... Só um momento. A gente falou dessa questão da interpretação, né, mais literal da passagem, da referência que Jesus faz
tanto misturando ali no discurso eventos mais próximos no tempo, quanto eventos muito futuros, né? E agora a gente vai buscar um sentido espiritual, o que verdadeiramente Jesus quis dizer com essa passagem dos sinais dos tempos, né? E com isso a gente vai se apoiar em quem? Em Kardec, na obra A Gênese, nos capítulos 17 e 18, e também numa mensagem que está no livro Obras Póstumas chamada Regeneração da Humanidade. Então, essa mensagem de Jesus, ela apresenta um quadro, digamos, alegórico dos fins dos tempos. A gente viu ali que tem fatos que são realmente absurdos, extraordinários, como estrelas caírem do céu, o sol deixar de dar sua luz, a lua também não mostrar mais sua luz. Então a gente vê que ali o quadro é alegórico, a gente não pode tomar esse quadro ao pé da letra, né? Esse discurso de Jesus é um discurso que a gente chama de profético, ou alguns até chamam de escatológico, porque ele fala de uma coisa que se chama fim dos tempos, né? Nas outras religiões a gente fala de fim dos tempos. Aqui eu até botei entre aspas, porque a gente sabe que não vai haver verdadeiramente um fim, né? O que vai acontecer é que a Terra vai passar por um processo de transformação. Não vai acontecer um fim do mundo, né? E tem uma passagem até bem interessante dessa mensagem de regeneração da humanidade, que eu vou passar, ela deve estar por aqui. Ela não é essa aqui ainda não, é essa. É o primeiro parágrafo, que é bem interessante o que o Espírito fala ali para Kardec. Ele fala assim: o que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Por que o fim do mundo moral? Aí ele continua: é o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Ou seja, é o fim do mundo moral, porque um determinado estado de coisas com os quais nós já estamos acostumados a vivenciar vai deixar de existir. Nós estamos passando por um processo de transição planetária. Esse processo de transição planetária, ele significa o quê? Que vai acontecer uma grande imigração de espíritos para a Terra e uma grande imigração de espíritos da Terra para mundos inferiores. Aqueles espíritos que estão querendo seguir o progresso da Terra, eles vão continuar na Terra. Aqueles espíritos que não estão querendo acompanhar o processo de evolução da Terra, que estão como é que eu vou dizer, resistentes ao progresso, resistentes à mudança, muito ligados a paixões inferiores, esses chegará um momento que serão excluídos, né? Nós sabemos, né, que o Espiritismo nos ensina que nós temos vários mundos habitados no universo, todos os mundos são habitados, e que o grau de evolução desse mundo guarda proporção com o grau de evolução dos seus habitantes. Então nós temos os mundos primitivos, que são aqueles mundos onde são destinadas as primeiras encarnações dos espíritos. São aqueles mundos que lembram muito assim, aqueles momentos de selvageria, de barbárie, aquela vida tribal, muito ligada apenas às necessidades físicas de sobrevivência, né? Ainda que a inteligência do espírito ainda não despertou muito, é esse tipo de vida que tem nesse mundo primitivo. Mundos de provas e expiações é como nós já conhecemos como a Terra. São mundos ainda onde, infelizmente, ainda predomina o mal, as paixões inferiores, e onde os espíritos passam por expiações, né, para quitar os débitos que eles têm com a lei de Deus, e por provas para tentar dar um impulso ao progresso. Assumem esses encargos para tentar progredir. Então, esse é o quadro que nós temos da Terra, por exemplo, que é um mundo de provas e expiações. O mundo de regeneração, os mundos de regeneração, são aqueles mundos em que, depois de muitas lutas no mundo de provas e expiações, é como se o espírito encontrasse um certo repouso, né? É como se ele fosse assim, um doente em estado de convalescença, um doente saindo daquela situação mais terrível da doença e poder repousar agora, voltar às suas atividades normais. É um mundo onde, que nem a Terra, tem corpos materiais, ainda não é um corpo tão sutil, mas já não tem aquelas gravidades daquelas expiações tão severas quanto a gente tinha na Terra.
pouco a pouco as instituições, os sentimentos dos indivíduos desse mundo vão se modificando. E aí já vamos dar um passo no progresso, né? Porque esses mundos são uma transição entre os mundos de prova e expiação e os mundos felizes, que é o próximo estágio. Nos mundos felizes, aí então já predomina o bem, os corpos já não são tão materiais, os espíritos eles vivem um estado de grande felicidade. Por quê? Não há ódio, não há orgulho, não há inveja, não há egoísmo, não há esses sentimentos inferiores que nós vemos todo dia na Terra. Eles vivem praticamente o amor está escrito na fronte de todos, né? Então é essa a característica do mundo feliz. Eles ainda não são, os espíritos que habitam esse mundo ainda não são perfeitos, mas estão buscando essa perfeição, estão buscando chegar ao estado de absoluta pureza. E, finalmente, os mundos celestes, que são mundos que vivem espíritos puros, como o nosso Mestre Jesus. Então, esses são os estágios. Então, o que acontece? Chega um determinado momento em que um mundo, né, de acordo com o grau de evolução dos seus habitantes, está se preparando para entrar num outro estágio. E esse outro estágio, né, é a transição planetária. E é nesse momento, então, que acontece esse processo de que alguns espíritos vão sair e outros vão permanecer e virão também outros com o mesmo grau de evolução para viver nesse planeta. E é esse o estágio que a Terra está passando no momento. Esse processo não começou agora, né? Quando Kardec escreveu no século XIX o livro A Gênese, no capítulo 18 ele já falava: são chegados os tempos. Ou seja, naquela época o processo já tinha começado. A gente ainda não sabe quando vai terminar, mas esse processo já começou. E o que caracteriza esse processo? É justamente o quê? É o fato de que... Eu vou ler um trecho aqui, que eu acho que ele resume bem, é esse aqui. Esse trecho está no capítulo 17 de A Gênese. Ele fala assim: tendo que reinar na terra o bem, necessário é que dela sejam excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem que ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele, como morada, a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitados os ensinamentos que uns e outros se achavam em condição de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Ou seja, existem então nesse momento duas gerações na Terra. A geração antiga, que já vinha habitando esse planeta há algum tempo, e a geração nova, que começa a despontar. A geração antiga tem que características? Muitas vezes é revolta contra Deus, o apego às paixões inferiores, a resistência a esse progresso. E a geração nova, que tem inteligência e razão precoces, propensão para as crenças espiritualistas, né? E o desejo do bem. Então, são gerações que têm características opostas. E essas características opostas é que geram todo o conflito, toda a problemática que nós estamos vendo no nosso mundo de hoje. Por isso que parece que as coisas estão um pouco fora do lugar, fora da normalidade, né? Assim, a gente vê fatos terríveis como crimes e a gente reclama corrupção, problemas políticos, problemas sociais de todas as ordens. Parece que as pessoas não se entendem, elas não conseguem dialogar, cada uma fica fechada nas suas ideias, nas suas opiniões e não consegue dialogar com o outro. Muitos dos problemas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Justamente por isso, porque é o conflito que existe entre a geração antiga e a geração que está chegando. Esse é o grande problema do momento que a gente está vivendo. E o que é interessante aqui, já que eu ainda estou falando dessa passagem aqui do juízo final, é que esse trecho aqui, ele é uma interpretação que Kardec fez daquela... que é justamente chamada parábola do juízo final. É um trecho que é assim, que no Evangelho segundo o Espiritismo ela aparece, mas ela também aparece na Gênese. Por quê? Porque Kardec está interpretando
de formas diferentes. No Evangelho segundo o Espiritismo é aquela parte que fala assim, não sei se vocês lembram, que Jesus vai vir e vai separar à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. E aí ele fala qual é o critério de separação, que ele diz, quem vai estar do lado direito? Aqueles que, tendo fome, quando eu tive fome me deram de comer, quando eu tive sede me deram de beber, estive nu, me vestiram, estive preso, enfermo e foste ver-me. Aí Jesus fala, mas quando que fizemos isso? Quando fizeste são desses pequeninos, ou seja, quando praticar a piedade para com o próximo, é como se tivessem feito para o próprio mestre. Então, nessa passagem, tem um trecho que fala como se fosse assim, que alguns interpretam como exatamente esse momento dos fins dos tempos e desse processo de separação, como se fosse um juízo final. Aquele momento, então, que teoricamente, pelas outras perspectivas religiosas, Deus julgaria, né? E separaria e definiria o destino de cada um. Só que é o que Kardec está falando. Na verdade, essa passagem não diz respeito a esse juízo final como eles concebem nessas outras religiões. Por quê? Primeiro porque se Deus fizesse um julgamento único para toda a humanidade, o que aconteceria? Depois que ele julgasse a humanidade toda, qual seria o trabalho que Deus faria? A gente sabe que Deus é eterno e imutável. Ele não muda essa característica, ele está sempre criando. Mas, se ele desse um fim à humanidade, qual seria o objetivo de Deus dali para diante? É como se ele se tornasse imóvel e não fizesse mais nada, o que não faz qualquer sentido. Outra coisa também que Kardec aponta é o seguinte, é o fato de que a humanidade toda não está na Terra. Nós aprendemos isso com o Espiritismo. Todos os globos são habitados, todos os orbes, planetas são habitados. Se eles são habitados, Deus vai fazer um julgamento de toda a humanidade de uma única vez, se essa humanidade não reside na Terra. A Terra nem é o planeta mais importante, nem que tem maior expressão, nada disso. É apenas um planeta, dentre os vários que tem no universo. E também porque, obviamente, se Deus é amor, se Deus é justiça, Deus daria sempre múltiplas chances para o indivíduo se reabilitar. Ele não condenaria sem remissão, sem possibilidade de qualquer perdão, sem possibilidade de qualquer mudança, o indivíduo. Então não faz sentido imaginar que Deus, que é amor, que é bondade, que é justiça, simplesmente condenaria o indivíduo para todo sempre, para toda a eternidade. Então, na verdade, o que é esse juízo final? Na verdade, não é um juízo final. A gente vai aprender que, na verdade, ele é um juízo geral. Por quê? Existem juízos pequenos, vários juízos da nossa existência. Por quê? Toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, nós não voltamos para a Terra muitas vezes, passamos pela expiação. Então, existem vários juízos para nós. Mas existe um juízo que é mais sério, que é o juízo geral, que é esse. Justamente quando há o processo de migração, né, saída de espíritos e chegada de espíritos, quando há essa transição planetária. Deixa eu só voltar aqui agora para eu me lembrar em que ordem eu estava falando. Isso aqui também é uma coisa importante, né? Jesus falava a homens muito rudes, que não tinham ainda sutilezas de questões espirituais. Então, eles esperavam então que Deus, para poder operasse por efeitos maravilhosos, absurdos, milagrosos, né? Então, por isso que Jesus pinta esse quadro assim, cheio de fatos extraordinários, como estrelas caindo do céu, ou o sol se escurecendo, coisas desse tipo. Por quê? Porque esses homens, como eles não estavam com essas sutilezas espirituais, eles achavam que para Deus mostrar o seu poder, ele tinha que fazer coisas absurdas, extraordinárias, incomuns, que para eles eram consideradas milagrosas, sobrenaturais. Mas como nós sabemos que no Espiritismo não existem fatos sobrenaturais. O que existiam eram fatos que não eram explicados por leis conhecidas. E a gente sabe hoje, por exemplo, pensando que estrelas que caem. Estrelas não vão cair porque os conhecimentos astronômicos nos mostram bem a posição delas no universo e que elas não estão presas no céu como uma abóbada, como uma lâmpada que vai cair na Terra. Então não faz sentido. Era só uma questão dos momentos que existiam na época. E outra coisa que é importante nisso, os verdadeiros sinais dos tempos não estão ligados a essas questões de ordem física, né? As pessoas podem procurar assim, não, o mundo está acabando. Por que está acabando? Porque tem tsunami em um lugar, porque tem remoto em outro lugar, ou porque tem, maremoto, enfim, qualquer evento climático, um vulcão entrou em erupção. Gente, não é nada disso. O verdadeiro sinal do tempo está nessa disputa de ideias, nesse problema que existe entre os homens, no plano moral e social.
Não tem nada a ver com essa questão de ordem natural, né? De convulsões físicas do planeta, não tem nada a ver com isso. Vai chegar um momento, como nós já falamos, em que só será possível encarnar na Terra aqueles que forem parte da geração nova, ou seja, esses espíritos mais adiantados. Esse vai chegar a esse momento. É o que nós vamos aprender. E aí, com esse momento, né, não é que nós vamos... Como é que eu vou dizer? Aí sim que a gente vai começar a ver o mundo de regeneração começar a se firmar. Porque são espíritos que vêm com uma outra proposta, né, com outros sentimentos, e vão realmente construir um mundo novo. Um mundo em que não há tanto esses privilégios, corrupção, crimes, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Esse mundo, pouco a pouco, ele vai acabar, como nós já tínhamos visto naquela passagem. Mas, assim, tem uma passagem que ainda falam aqui nesse capítulo, que fala desses problemas que vão acontecer ainda, né? Desse conflito de ideias, desses problemas, dessas calamidades que ainda vão acontecer por causa desse conflito, dessa resistência de alguns ao progresso. Que é desse capítulo ainda, a regeneração da humanidade, que está em Obras Póstumas, esse segundo parágrafo aqui, né? Ele diz assim: infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira e resistência que virá a opor, e a resistência que virá a opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados, correrão a sua própria perda, provocarão destruições e darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. Ou seja, mesmo eles querendo, de repente, atravancar o progresso, eles vão acabar pelos fatos que produzem, gerando esse progresso, né? Porque a força moral e a resistência que vai se ter que ter para viver nesse mundo, enquanto não há uma melhoria, vai gerar frutos de progresso também, né? Tem um outro texto que é interessante, que é uma mensagem de um espírito chamado... mas uma coisa, deixa eu falar mais uma coisa. Gente, é porque esse tema ele é bem complexo e ele tem muitas nuances, ele tem muitos caminhos, muitas coisas para serem ditas. E a interpretação da passagem do Cristo é basicamente falar disso: transição planetária, transformação da humanidade, geração nova. É o seguinte, aqui tem uma mensagem também, tem duas mensagens, porque no capítulo 18 da Gênesis ele divide sinais dos tempos e a geração nova. E no capítulo, na parte dos sinais dos tempos, tem duas mensagens, uma de um espírito chamado Aragô e outra de um espírito chamado Dr. Berry. Esse espírito Aragô, eu vou tentar resumir o máximo possível que ele fala, porque é bem complexo. Ele fala que por conta de alguns ciclos astronômicos, né, galáxias acabam intervindo em sistemas planetários, e sistemas planetários, né, acabam as estrelas gerando influências nos planetas, os planetas entre si, os planetas entre os seus elementos constitutivos. E que então existem ciclos astronômicos que nós não somos capazes de compreender justamente por causa de todas essas influências de todos esses corpos celestes uns dos outros. São ciclos muito longos, que muitas vezes levam séculos para acontecer, séculos que o homem não é capaz de apreciar. O homem não vai lembrar de que momento aconteceram aqueles mesmos efeitos séculos atrás. Se o homem tivesse condições de estar séculos atrás observando e hoje observando, ele veria os mesmos efeitos. Mas como ele não estava na mesma época ali, vivendo, ele não tem condições de observar. Geralmente a gente observa os ciclos mais curtos, que já dão origem às estações do ano, aos dias de 24 horas. Então, assim, nesses ciclos muito longos, eles geram essas influências entre galáxias, planetas, estrelas, etc. E essas influências que podem acontecer desses corpos celestes, quando eles estão mais próximos ou mais afastados, de acordo com seus movimentos, né? Aí podem gerar alguns desses efeitos que seriam considerados para nós assim cataclismos, convulsões do globo, etc. E muitas vezes esses eventos eles podem coincidir com o processo de transição planetária. É o que diz essa mensagem. Mas mesmo que tenha essa coincidência de alguns fenômenos físicos ali do planeta Terra, com essa transição planetária, a tônica da transição não é isso, é a revolução moral, social. Ainda assim, a gente não tem que ficar imaginando que a revolução
Ah, não, caiu um meteoro, então é transição planetária. Ah, então teve um tsunami, é transição planetária. Não, não é isso. É a questão moral e social. E é o que diz esse espírito aqui, Dr. Berry. Ele fala o seguinte: sim, de certo a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Ele compara esse momento de evolução da Terra, de transformação da Terra, com uma crise de crescimento. Ele compara como se fosse assim: quando a gente cresce, a gente não passa por uma fase estranha, aí de repente chega na adolescência, aí o rapaz começa a falar mais grosso, aí hora fala grosso, hora fala fino. Tem um momento meio estranho que nem é um adulto, nem é um adolescente, então nem é uma criança, então fica uma fase meio intermediária. É o que está acontecendo nesse mundo. O nosso mundo ainda não é um mundo de regeneração. Ele está caminhando para isso, mas enquanto caminha, há essas dores, essas dificuldades, esses problemas todos. Aí ele fala: aquelas se tornam, muitas vezes, penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Aí ele fala: a humanidade terrestre, tendo chegado a um período desse crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho de sua transformação. Olha que interessante. Há quase um século no trabalho de sua transformação. Esse livro é de 1868. Há quase um século, naquela época, já se considerava, então, que já tinha começado algum aspecto da transição planetária. Pelos que havemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre, como que impelida por invisível força. Assim continuará até que haja outra vez estabilizado em novas bases. Quem a observar, então, achá-la-á muito mudada em seus costumes, no seu caráter, nas suas leis, nas suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Aí ele fala: a agitação, eu peguei só um trecho, eu pulei um trecho que não era tão relevante e botei um. Aí eu continuei. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam, às vezes, frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga na natureza, às perturbações dos elementos físicos. Dá-se, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno, e a humanidade, constituída sob novas bases, imbuídas de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. Essa mensagem é desse espírito do Dr. Berry. Então, é que a gente vem para cá e fala assim: nossa, vão acontecer guerras, vai acontecer fome, vai acontecer calamidade, catástrofes naturais, etc. A pessoa começa a pensar assim: nossa, eu vou ficar desesperado, como é que é isso? Como é que eu vou passar por tudo isso? Todo esse turbilhão de coisas acontecendo na humanidade. Mas, gente, a gente não veio aqui apenas, não veio trazer má notícia apenas. Aqui tem uma notícia boa. Olha o que ele fala, que depois de toda essa confusão geral, vindo essa geração nova, a humanidade já vai estar caminhando para outras bases, para outro nível de progresso, é outro nível de civilização, é outra situação que não vamos vivenciar mais. É um momento que nós estamos passando, mas esse momento vai ter um fim. E o que é importante a gente dizer, né, é que isso é um cumprimento da lei de Deus, é da lei de progresso. Isso não é uma derrogação da lei de Deus, isso não é um afastamento da lei de Deus. Isso é o cumprimento da lei de progresso. Chega um dado momento que um planeta precisa evoluir. Ele evolui tanto do ponto de vista físico, né, por todas as comoções que nós já conhecemos da época toda a trajetória da humanidade até a Terra se tornar estável, um planeta com certa estabilidade e tal. Aí teve, por exemplo, os continentes eram únicos, aí depois houve separação dos continentes, vários outros elementos para poder ter a solidificação da crosta terrestre e muitos outros fatos que a ciência fala, mas também ela se modifica moralmente, porque os habitantes se modificam, os habitantes se tornam diferentes. Há então uma nova perspectiva, uma nova aspiração. A grande questão é que até aqui, no máximo 5 minutos, não vai passar. Dá, eu vou. Só para terminar, gente, até aqui nós temos pensado muito assim, em desenvolvimento intelectual. O homem melhorou muito em questão de intelecto, né? Melhorou. Ciência, inovações tecnológicas, melhoria das questões médicas, etc. Mas até aqui a mudança do coração é que tem que ser melhorado. É justamente a mudança do sentimento. A tônica desse momento é mudar o nosso sentimento, educar o nosso sentimento para que nós possamos viver num mundo em que então não vai haver esses sentimentos inferiores que nós temos hoje, ódio, egoísmo, inveja,
ódio. E assim, então nós falamos aqui que os sinais dos tempos são muito decorrentes dessas calamidades, dessa questão das pessoas, assim, desse conflito de ideias, desses choques que existem entre as pessoas, mas também há um outro tipo de sinal do tempo. E eu só queria ler uma passagemzinha para terminar, tudo bem? Que é a última coisa que tem para falar. Não sei se eu vou ler tudo. É só esse pedaço aqui, eu não preciso nem ler todo aqui. Ele fala assim, né, nessa passagem Regeneração da Humanidade, ele fala assim: contudo, através da escura nuvem que vos envolve, em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da nova era. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo, e os povos estendem uns aos outros as mãos. A barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raças e seitas que causaram o derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo, a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Por toda parte fermentam as ideias. Percebe-se o mal e experimenta-se remédio para debelá-lo. Mas muitos caminhos sem bússola e se perde utopias. O mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação que já dura um século. Nesse trabalho ainda confuso, nota-se, todavia, que predomina a tendência para determinado fim, o da unidade e da uniformidade, que predispõe à confraternização. Tendes aí também um dos sinais dos tempos, mas enquanto os outros são das agonias do passado, estes últimos são dos vagidos da criança que nasce, os precursores da aurora que o próximo século virá despontar, pois que então a geração nova estará em toda a sua pujança, em todo o seu vigor. Ou seja, nós temos como sinal dos tempos esses aspectos negativos, mas também temos esses aspectos positivos, dessas pessoas que já trazem a regeneração dentro de si e já vêm no mundo trabalhar com uma perspectiva diferente, com novos sentimentos, com novas ideias. Gente, eu acho que é basicamente isso. Desculpa aí se foi muito corrido. Eu acho que eu separei muita coisa para falar, mas era mais ou menos isso que a gente queria deixar no momento, tá bom? Que a paz de Jesus nos estenda a todos nós, que assim seja.